Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Magali Conrad, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade. Olá, professora, tudo bem? Olá. Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Professora, a gente começa o programa com o título da tua tese, que foi o seguinte: Para além do cara que joga bola, políticas públicas de saúde e o profissional de educação física. Muito bacana esse título, professora. Como é que a senhora chegou nessa pesquisa? Bom, a pesquisa, eu cheguei até ela em função de ter uma prática enquanto docente universitária, de ser profissional da área de educação física, também ter uma relação bastante próxima com o Conselho Regional de Educação Física. Então, a partir de perceber que havia uma demanda, né, em termos de políticas públicas sendo formuladas, na qual havia inserção do profissional de educação física e que isso na prática ainda não se efetivava como poderia ser, né? Então, essa relação de trabalhar na formação de profissionais, de sentir essa lacuna, de ter uma escassez em termos de publicações nesse sentido. Talvez trabalhos até existam em maior quantidade, mas ainda não estão publicados, socializados. Então, em função dessas conjunções aí de fatores que eu acabei chegando a essa temática. E quando foi esse período, professora? Porque o tema estudado no mestrado, por exemplo, foi outro, não foi? Foi outro, né? No mestrado foi relacionado à ginástica laboral e também às representações sociais do trabalho. E aí foi outra temática porque até tem numa das tantas leituras, né, uma frase que diz que não somos nós que escolhemos nossas temáticas, são elas que nos escolhem. E foi bem isso que aconteceu, né? Em função de ter todo esse envolvimento com outros coordenadores de curso, com a atuação docente, começou a suscitar um incômodo, né? Um incômodo de pesquisa que resultou, então, nesse estudo. O que é sempre assim, né, professora? E do fim do mestrado até o início do doutorado, quanto tempo a senhora levou? Deu uma lacuna ali de 3 anos, mais ou menos. Então, teve todo um amadurecimento mesmo para poder apostar nesse tema. A senhora comentou, enfim, que existe uma lacuna também nessa questão em relação a referenciais teóricos. Como é que foi esse desafio, então, né? E talvez isso te desse até ainda mais impulso para estudar esse tema, enfim, por não ter tantos referenciais teóricos. Exatamente, mas o referencial teórico ele foi embasado em 3 pontos principais, né? Eu faço um resgate das questões da própria história da saúde no Brasil, em determinado período, a questão das políticas públicas de saúde. Aí teve outro ponto principal do referencial teórico, foi na base teórica das representações sociais, e a grande dificuldade foi em outros estudos envolvendo a educação física e essa temática que pudesse auxiliar na discussão, tanto na discussão teórica quanto depois na discussão dos dados. Mas aí eu pego e faço um resgate a partir também de reformulações que nós temos nos cursos de educação física, a separação da licenciatura do bacharelado, todo um aspecto histórico do envolvimento da educação física, que já passou por uma fase militarista, higienista, né? Então, nesse sentido, eu vou fazendo esse caminhar, né? Até buscar algumas experiências mais atuais, né? E também resgatando um pouco, porque sempre de uma forma ou outra houve um envolvimento da educação física com a área da saúde. Ela é reconhecida como tal desde 97. Mas embora ainda na prática a efetivação seja um pouco mais demorada nesse sentido. Então as pessoas não veem o profissional de educação física como alguém também da área da saúde. É o cara que joga bola, né? Então é uma das coisas que surgiu em alguns momentos da pesquisa, seja através da fala de usuários ou até do próprio pensar do profissional, que ainda tem aquela questão de a imagem dele como é vista, né? Professora, a senhora comentou que o referencial teórico foi dividido em 3 partes, então, representações sociais, políticas públicas e educação física. Gostaria que a senhora comentasse, então, os autores utilizados nessa parte de representações sociais. Bom, eu comecei com autores clássicos, né, que tratam da história da teoria das representações sociais, né? Então fiz todo esse resgate e a importância do porquê trabalhar com essa base teórica para fazer de sustentação para análise dos dados, né? Então usei Moscovici, usei depois autores mais atuais também, como Guareschi, Veronese. Então foi um apanhado, né? Eu procurei fazer uma leitura um pouco diferenciada, porque eu também tinha utilizado essa base teórica no mestrado. Então, para não se tornar repetitivo e para dar um enfoque um pouco mais atualizado, eu fiz essa mescla, iniciando lá com os autores clássicos e trazendo também algumas leituras e interpretações mais atuais, né? Certo. E dos autores de políticas públicas, professora? Bom, aí também tem mais um resgate também histórico, né? Então, de autores que falam sobre a formulação de políticas públicas, né? E também sobre as políticas em si. Então, muito em base nas resoluções, nos decretos que tem institucionalizando essas
políticas aí de saúde. A senhora quer mencionar alguns deles para nós? Pode ser, então eu trabalhei com a SOS, trabalhei com a CON, né, que falam sobre essa questão das políticas mesmo, e muitas outras referências da nossa própria legislação, né. Então, as políticas públicas são importantes porque elas trazem a questão do direito, do acesso aos direitos sociais das pessoas, e aí essa questão da inserção do profissional na saúde é um direito a ter a orientação com o profissional numa prática que vai lhe trazer benefícios. E em relação aos autores ali da educação física? Da educação física, então, foi mais essa questão teórica, então trouxe Santin, trouxe Daoli, trouxe Brache, que fala um pouco da história da educação física, a evolução dela, porque ela teve uma origem no aspecto médico, né? Ela começou com a medicina, também com as questões ali militares, então esse resgate histórico eu trago, e também mais as questões legais também, em termos de cursos, nesse sentido. E são autores bastante trabalhados nessa área, professora? São autores bastante clássicos na área da educação física, trabalhados desde a formação ali inicial, na história da educação física e que se acompanham os acadêmicos ao longo da sua formação. Tá certo. O que é sempre interessante a gente saber também é como é que estava a sua vida nesse momento de início ali do doutorado, né? Quer dizer, que tipo de atuação a senhora estava fazendo? Sim. Já estava como professora? Explica pra gente. Sim, eu atuo como docente do ensino superior há 12 anos, né? Então, mais do que um desejo também de fazer um doutorado, é uma necessidade acadêmica que nós temos de sempre estar em constante atualização, até mesmo por fazer parte de universidade, tem as questões legais de avaliação da instituição, né? De avaliação de curso, em que a titulação ela considera. Então, eu já vinha atuando, né? Eu tive uma lacuna entre o mestrado e o doutorado de 3 anos ali, porque a gente, ao finalizar um processo, tendo uma carga horária de trabalho, né? É diferenciado de muitos alunos que hoje ingressam em algum PPG e que eles têm uma bolsa para se dedicar àqueles estudos. Então, conciliar a vida profissional com a vida pessoal e mais a vida acadêmica é um grande desafio, né? Então, nesse sentido aí, eu já tinha esse envolvimento com a atuação docente e entrou, então, a questão do doutorado para aprofundar esse assunto aí que eu senti que estava me chamando, né? Mas seria um tema também bastante trabalhado com os seus alunos? Sim, né? Hoje na educação física, no curso de bacharelado, a gente tem esse enfoque da questão da saúde, né? É um dos pilares que nós temos, é o esporte, a saúde, o lazer, né? Então, ele entra bem nessa questão e é um caminho, um novo mercado. Não dá para dizer um novo mercado, mas é um mercado em evidência que tem atraído bastante a questão da saúde e o cuidado da população em relação a isso. Ok, professora. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.